Bom dia, bom dia, bom dia, minhas preciosas mulheres lindas, mulheres belas, mulheres preciosas aos olhos do Pai. Pastora Célia Bianchi, mais uma vez com Pão Antes do Pão, nessa série que eu particularmente estou amando, Mulheres da Bíblia. E hoje eu quero falar de duas mulheres que são falada. Elas não são reconhecidas, não são muito reconhecidas no meio evangélico. Eu, por exemplo, nunca preguei, é a primeira vez que eu vou falar delas. E nunca vi também ninguém falar dessas mulheres. Hoje eu quero falar de duas mulheres poucas conhecidas, mas que fizeram a diferença. Quem aí conhece Zifrá e Poá? Zifrá e Poá foram parteiras, foram duas mulheres que se destacaram e fizeram uma grande diferença, foram tão relevantes em sua época. Poá e Zifrá se encontram em Êxodo, capítulo de número 1, e eu quero ler o versos 17 e 18 com vocês, que diz assim, versos 17: As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservaram em vida os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizestes isso? Por que conservastes em vida a vida dos meninos? Uau, que palavra linda! Que palavra que me fortalece e destrava todos os meus medos. Zifrá e Poá, duas mulheres tão atuais para os nossos dias, tão atuais naquilo que elas fizeram. Elas usaram de sororidade. Sororidade, uma palavra tão falada hoje em dia, tão conhecida no mundo das mulheres, né? Da ação aí, do movimento feminista, sororidade. Para aquelas mulheres hebraicas, foi aquilo que Poá e Zifrá tiveram. Sororidade, uma palavra tão falada hoje, mas que era naquela época já praticada. Aleluia! Há tempos, por aquelas mulheres, por essas duas parteiras que entenderam bem o significado, a beleza de serem empáticas, de serem éticas, de serem companheiras, de serem tementes a Deus. Afinal, o maior propósito daquelas duas mulheres era ser ajudadoras de mulheres, era ajudar a outras mulheres, dar a luz ao seu sonho, dar a luz aos seus filhos, trazer vida. Era o propósito daquelas mulheres. E eu quero, olhando aqui, lendo e pedindo o Espírito Santo para me dar algo nessa manhã para vocês de segunda-feira. Eu vejo aqui nesse texto algumas preciosidades tão ilustres que aquelas mulheres tinham. E a primeira preciosidade que eu vejo aqui nesse texto é que aquelas mulheres entenderam o propósito delas aqui na terra. Ei, mulher, ei! Harabasto e flow, riminikiancho. Você já entendeu? Aleluia, sinto Deus. Oh, glória. Você já entendeu o propósito de Deus para sua vida aqui na terra? Zifrá e Poá entenderam o propósito delas aqui na terra, ou seja, o propósito era ser geradora de vidas. Eu amo ajudar mulheres, eu amo discipular, mentorar mulheres, porque eu já entendi o meu propósito de vidas, de vida, aleluia.
Elas entenderam, a primeira preciosidade, elas entenderam o propósito. E quando a gente entende o propósito, aleluia, a estrada se torna mais fácil. A estrada se torna mais leve quando nós entendemos o nosso propósito. Outra preciosidade que eu vejo aqui nesse texto é que elas entenderam agora o seu chamado. Você já entendeu o seu chamado? Você exerce o seu chamado? Elas exerceram com excelência o seu chamado, ou seja, o chamado delas era: importa obedecer a Deus do que obedecer ao rei, a obedecer ao homem. Elas escolheram obedecer a Deus, ainda que isso lhe custasse o seu pescoço, ainda que isso lhe custasse a sua própria vida, mas mesmo assim, aquelas mulheres tão pontuais resolveram acreditar e exercer o chamado delas, que era obedecer e temer a Deus. Aquelas mulheres, aleluia, elas foram mulheres estrategistas. Eu gosto muito de usar, de falar nas minhas mensagens sobre isso. Estratégia, estrategista. A mulher de Deus do século 21 é uma mulher inteligente, é uma mulher sábia, é uma mulher que em meio às dores, às lutas e às pelejas, ela não se vence nem se deixa vencer, mas ela usa de estratégia. Aquelas mulheres foram estrategistas, com certeza, creio eu que elas elaboraram um plano, elas elaboraram uma resposta para o rei, para Faraó, e elas responderam quando o Faraó foi ter com elas. Diz em Êxodo, capítulo de número 1, versos de número 19, e as parteiras disseram a Faraó que as mulheres hebraicas, elas eram mulheres cheias de vigor, elas eram mulheres fortes, que quando as parteiras chegavam, elas já tinham sozinha dado à luz aos seus filhos. Com essa estratégia, com essa resposta, elas livraram a vida delas da morte. Elas se livraram das mãos de Faraó. Que essas duas poucas conhecidas mulheres da Bíblia possa servir de encorajamento, elas possam nos impulsionar, elas possam nos dar exemplo de sermos fiéis, tementes a Deus, perseverantes e mulheres que ajudam outras mulheres. Que possamos usar dessa palavra tão conhecida, sororidade, como aquelas mulheres usaram, e que nós possamos ser companheiras, cúmplices de outras mulheres, sentir a dor de outras mulheres, estabelecer uma rede de apoio, sermos agentes de cura e de vida uma das outras, que nós possamos entender o nosso propósito. Afinal, nós não somos coveiras. O Senhor me deu isso, amadas, e eu fiquei tão maravilhosa. Domingo eu fui para o meu lugar secreto, eu comecei a orar e pedir: Abba, me dá a palavra de segunda-feira, Abba, fala comigo e com as mulheres que forem me ouvir. E o Senhor me deu esse texto, e o Senhor me disse que: filha, eu procuro geradoras de vidas e não coveiras. Aleluia. Afinal, não somos coveira, somos parteiras, somos geradoras de vida, como Cifrá e Poá. Deixa eu te lançar uma pérola. Deus te chamou para ser geradoras de vida, então não seja uma coveira. Quantas coveiras de plantão, mulheres,
ainda estão nas nossas vidas, coveiras que impedem mulheres de gerar vida, impedem mulheres de gerar sonho, impedem mulheres de ser feliz. Quantas coveiras de plantão, muitas mulheres que não geram nada e ainda impede outras mulheres de gerar. Não geram palavras de elogio. Eu fico vendo que uma mulher bonita, bem-sucedida e bem resolvida, ela sempre elogia a outra. Ela elogia o cabelo da outra. Quando a outra emagrece, ela elogia. Quando a outra fica mais bonita, mais malhada, ela elogia, porque ela é uma mulher que gera vida. Ela não é coveira, ela é uma mulher bem resolvida. E eu quero finalizar essa reflexão com aquela perguntinha que insiste em não se calar. Quem sou eu? Quem é você? Você é uma coveira ou você é uma geradora de vida? Amém. Que Deus vos abençoe poderosamente. Fique com essa palavra e até segunda-feira, se o Abba assim quiser, com pão antes do pão.